Noiva desaparece sem deixar rastro. O que encontraram no quarto deixou todos chocados. A pequena cidade de São Clara, conhecida por suas tradições e festividades, acordou com o burburinho do acaso na manhã seguinte ao esperado casamento de Mariana. As flores já estavam dispostas. Os convidados, quase todos, sentiam a expectativa no ar. Mas o que ninguém esperava era isso. Mariana desaparecera. A noiva, tão radiante e cheia de sonhos, simplesmente sumira na noite anterior, deixando para trás um quarto perfeitamente arrumado e uma série de perguntas cujos ecos ainda reverberavam pelas ruas de paralelepípedo da cidade. Quando Ana chegou à casa de Mariana, seus batimentos aceleravam a cada passo. Amiga desde a infância, sentia no fundo do coração que havia algo mais. Todos comentavam que era por nervosismo, que Mariana havia fugido de seu próprio casamento. Mas Ana não acreditava. O olhar de Mariana, antes repleto de alegria, estava carregado de uma angústia que agora aparecia. Com as mãos trêmulas, Ana abriu o diário. O cheiro do papel antigo misturava-se ao aroma de flores que invadia o ambiente. As palavras dançavam diante de seus olhos. Mariana falava sobre sua família, histórias de amor e dor, segredos entrelaçados que nunca foram revelados. Mas havia algo mais sombrio, um nome que se destacava repetidamente nas entrelinhas. Victor, o antigo rival da família, alguém que todos na cidade temiam. Ao terminar a leitura de uma passagem específica, o coração de Ana disparou. Mariana expôs um medo profundo, uma tristeza que implorava por socorro. Ela falava de histórias que a ligavam a Victor de formas que Ana nunca tinha imaginado. Ana não teve tempo a perder. Precisava de respostas. Saiu do quarto e enfrentou seus próprios fantasmas. O dia se tornava mais escuro, mas a urgência a impulsionava. Enquanto interrogava moradores, alguém comentou sobre um esconderijo nas colinas, onde Victor costumava se encontrar com pessoas de sua família. Algo dentro dela gritava que essa é a pista que precisava. O medo de confrontar Victor fazia seu estômago revirar. Mas a ideia de perder Mariana era ainda mais aterrorizante. Conforme Ana se aprofundava na investigação, insegurança e coragem brigavam dentro dela. Cada revelação no diário revelava a complexidade da amizade que compartilhava com Mariana. Havia laços que iam além da amizade, segredos que poderiam destruí-las ou uni-las de maneira ainda mais profunda. O clima na cidade começou a mudar. Murmúrios se erguiam pelas ruas caladas, e os rostos do povo se tornavam mais sombrios a cada instante. Ana sabia que estava perto de um ponto sem retorno. As ameaças de Victor, embora sutis, eram inegáveis. O tempo estava se esgotando e a flama da verdade ardia intensamente. Sentia que Mariana estava gritando em silêncio, pedindo ajuda. Ao olhar pela janela ao entardecer, Ana fez uma promessa. Descobriria o que realmente aconteceu com sua melhor amiga, custasse o que custasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhava pela janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo, mas ela não conseguia apreciar a beleza. Sua mente estava em outro lugar, completamente absorta nas palavras de Mariana. Odiar. De repente, algo a fez estremecer. Um som, um grito? Não! Era só um eco. Ela se virou e, por um instante, a esperança invadiu. Mariana podia estar por perto. A saudade era uma sombra pesando sob seu coração. Ana decidiu que era hora de buscar Victor. Sabia onde encontrá-lo. As colinas estavam a alguns quilômetros da cidade. E com cada passo, a ansiedade pulsava como um tambor em seu peito. O caminho era estreito, coberto por folhas secas que estalavam sob seus pés. A escuridão começava a ganhar terreno, e com cada sombra, a lembrança do diário queimava em sua mente. Chegou a uma cabana isolada. O lugar exalava mistério e medo. Uma porta rangia como se estivesse se descabelando numa noite de tempestade. Com um profundo suspiro, Ana bateu. Um silêncio constrangedor tomou conta. Então a porta se abriu lentamente e lá estava Victor, mas não era o que ela esperava. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. O cabelo despenteado, como se tivesse passado por um turbilhão. Ele parecia assustado. "Ana!" exclamou. "Você não deveria estar aqui." Mariana hesitou. "Eu preciso saber o que aconteceu com ela." Victor a puxou para dentro com uma força inesperada. O medo dela se transformou em choque ao ver as paredes da cabana. Fotos, um monte delas, cobriam as paredes. Fotos de Mariana. E em cada uma havia algo que não batia. Mariana sorrindo, mas seus olhos pareciam vazios, como se escondessem um segredo profundo e sombrio. "Victor, o que é isso?" A voz de Ana tremia. Ele não respondeu. Em vez disso, ele se virou, sua expressão mudando para uma mistura de desespero e revelação. "Você não sabe o que Mariana realmente é." "O que você quer dizer?" A cada palavra, a confusão de Ana crescia. "Ela é minha melhor amiga. Ela não é quem você pensa que é." Victor quase gritou, desesperado. "Ela está em perigo, e se você continuar procurando, vai acabar se metendo em algo que não entenderá." Ana sentiu um nó na garganta. "O que você está dizendo? O que aconteceu?" Então, de repente, a casa balançou. Um estrondo forte, como se algo tivesse batido do lado de fora. Os dois se olharam, aterrorizados. As janelas vibraram. Ana ficou paralisada enquanto a porta foi arrombada. Uma figura imensa entrou, envolta em sombras. O ar ficou pesado e o medo tomou conta do espaço. Não era um amigo, nem um conhecido. Era alguém que exalava uma energia ameaçadora. Um sorriso frio espalhando-se pelo seu rosto. "Victor!" sussurrou a figura.
Você não deveria ter fugido. Não deveria ter contido a verdade. Ana olhou para Victor, buscando respostas, mas ele estava em choque. O que você fez, Victor? A voz dela subiu, repleta de desespero. Cala a boca, Ana! Ele gritou. Mas era tarde demais. A figura avançou em direção a eles e uma sombra se abateu sobre o lugar. Mariana, Ana sussurrou. Seu coração afundando. A única pessoa que ela tinha se atrevido a buscar estava agora envolta em um burburinho de segredos e mentiras. A figura maligna se aproximava mais, e Ana sentiu que a única certeza que tinha se despedaçava aos seus pés. Então, antes de qualquer um poder reagir, tudo escureceu. O que estava acontecendo? O que Victor realmente sabia? As palavras da figura ecoavam em sua mente. E no silêncio que seguiu, Ana percebeu que talvez sua busca pela verdade estivesse apenas começando. O capítulo anterior se apagou em um instante de escuridão. Ana ficou paralisada, sentindo seu coração acelerar. Naquele momento, uma mão poderosa empurrou-a para o lado. O som do estrondo ecoou enquanto algo ou alguém entrava na cabana. A figura sombria era uma presença monstruosa que se aproximava. Mas antes que pudesse identificar o que era, um grito cortou o silêncio. Mariana! O grito não era de Ana, mas de Victor. Ele parecia ter entrado em transe, um medo profundo estampado em seu rosto. A figura escura parou. Um sorriso maligno se formou. Você finalmente me trouxe o que eu precisava, Victor. Não, Victor gritou, como se tentasse proteger Ana. Você não pode levá-la. Ana começou a entender. Um turbilhão de emoções a invadiu, e sua mente girava em perguntas. Quem era aquele homem? O que ele queria de Mariana? Mas antes que pudesse responder a si mesma, algo à sua esquerda chamou sua atenção. O diário de Mariana estava no chão, aberto nas páginas que Ana havia lido. As palavras pareciam brilhar e uma imagem surgiu em sua mente. Victor! Ela sussurrou, a voz tremendo. Você está mentindo! Você sabia de tudo isso! Cala a boca! Ele a interrompeu. Mas o olhar nos olhos de Ana era diferente. Não havia raiva, mas desespero. E naquela fração de segundo, Ana percebeu que Victor estava tão preso a essa história quanto ela. A figura se aproximou, com passos pesados. A curiosidade de vocês, malditos humanos, sempre leva à destruição. Mariana não é quem vocês pensam que ela é. Sua voz era como um eco distante. Ela faz parte de algo muito maior, muito mais escuro. Ana olhou para Victor, buscando uma explicação. O que isso quer dizer? O que você fez com ela? Victor recuou, como se estivesse prestes a se desintegrar de medo. Ana, você não entende. Eu fiz isso por ela. Eu não sabia como lutar contra isso. Não no início. Antes que pudesse terminar, a figura levantou a mão e um brilho vermelho surgiu na palma dela. Ana sentiu o ar gelar, como se um relâmpago tivesse atravessado a sala. Levante-se, Mariana! A figura gritou. A camiseta de Ana ficou grudada nas costas, enquanto uma onda de energia a envolvia. E então, em um piscar de olhos, tudo mudou. A porta se abriu com um estrondo e uma mulher apareceu. Não era qualquer mulher. Era Mariana, mas algo estava diferente. Seus olhos brilhavam como chamas e um sorriso perturbador cruzava seu rosto. Olá, Ana, disse Mariana.
com uma voz que não soava como a dela. Era mais profunda, quase hipnótica. Você veio me buscar, não é? Como eu sempre soube que você faria. Ana sentiu as pernas cederem sob o peso da revelação. Mariana, o que aconteceu com você? O que você é? A mulher a encarou e por um momento Ana viu flashes de dor e tristeza. Eu sou o que Victor tentou esconder de você. Eu sou a chave para a verdade que ninguém vê. Victor se moveu para frente como se quisesse proteger Ana. Mariana, não, você não pode se revelar assim. Mas era tarde demais. A expressão de Mariana mudou e uma força ameaçadora emanava dela. Victor, você sempre foi fraco. Ela é a única que pode entender. Você não pode controlar o que não conhece. Ana estava em choque. Suas mãos tremiam. E a escuridão que havia sentido antes agora parecia aumentar. O que você quer dizer com isso? Eu sou parte de algo ancestral. Algo que não pode ser interrompido. E você, Ana, você está no meio disso. Se você não se afastar agora, não só perderá Mariana, mas muito mais. O ambiente se encheu de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Victor olhou seu rosto pálido. Ana, você não pode confiar nela. Mariana deu um passo à frente, seu olhar ardente fixado em Ana. A verdade está à sua espera, mas você terá que escolher. Ficar ao meu lado ou se perder na escuridão. Ana sentiu um nó na garganta. Todas as perguntas começaram a girar em sua mente. O que isso significava? O que realmente estava em jogo? E mais importante, quem era realmente Mariana? A escuridão se aproximava, envolvendo tudo. Era uma escolha que poderia mudar tudo. E seu coração se acelerou com a incerteza do que viria a seguir. Ana sentiu um frio na espinha enquanto os olhos de Mariana a penetravam. O ar estava pesado, quase eletrizado. Você está em um jogo muito maior do que imagina. Mariana insistiu, com um brilho enigmático nos olhos. E Ana sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. A escuridão estava se aproximando e algo dentro dela começava a tremer de medo. Mariana, você precisa se afastar dele! Gritou Victor, desespero em sua voz. Mas Mariana apenas riu, um som gélido que ecoou pelas paredes da cabana. Você sempre tão protetor, Victor, mas agora é tarde demais. Ana olhou para Victor e para Mariana, confusa. O que havia acontecido com sua melhor amiga? O que estava acontecendo ali? Antes que pudesse formular mais perguntas, o chão da cabana tremeu. Um estrondo percorreu o ambiente e uma sombra começou a flutuar pela sala. Era uma presença opressiva, algo que parecia pulsar. Mariana! O que você quer de mim? Ana perguntou, o coração acelerando. A expressão de Mariana mudou novamente e ela parecia se transformar. Os olhos humilhados que Ana conhecia estavam agora cheios de um brilho ameaçador. Você é a única que pode decidir, Ana, ficar ou ir, mas saiba que o preço da ignorância pode ser alto. Uma luz surgiu na palma da mão de Mariana, um brilho vermelho pulsante. A figura sombria atrás dela sussurrou: Deixe-a ver a verdade, Mariana. E então, num movimento tão rápido que Ana quase não conseguiu reagir, a figura lançou um feixe de energia. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que Ana podia ouvir o próprio coração. Nesse momento, tudo mudou. Uma explosão de luz branca tomou conta da cena. Ana sentiu como se estivesse sendo arrancada de sua própria realidade. Quando a luz se dissipou,
ela se viu em um lugar completamente diferente. Não estava mais na cabana, mas em uma sala escura e fria, repleta de símbolos estranhos nas paredes e um cheiro de mofo e desespero. Ao seu redor estavam pessoas, todas com expressões de terror. Ana olhou para elas e seu coração parou. Eram rostos familiares, moradores de São Clara, aqueles que ela conhecia e amava. Mas algo estava errado. Estavam apavorados, com olhos vazios. No centro da sala, Victor estava de joelhos. Sua expressão, uma mescla de dor e arrependimento. Victor, o que aconteceu? Ana gritou, mas ele não a ouviu. As pessoas ao redor dele murmurejavam palavras que pareciam antigas, uma língua que Ana não reconhecia. Uma sensação de desespero crescia dentro dela. O que era aquilo? Onde estava a Mariana? Então, uma porta se abriu lentamente. A luz da sala de fora iluminou a cena, revelando uma figura encapuzada que se aproximava em silêncio. O canto da boca se curvou em um sorriso maligno, enquanto observava o caos à sua frente. "Ah, o retorno da verdade!" disse a figura com uma voz suave, mas carregada de veneno. Ana estremeceu. "Quem é você?" "Eu sou o que Mariana se tornou e o que você ainda pode escolher ser. Juntas vocês poderão reescrever a própria história de São Clara." Vitor ergueu a cabeça. Olhares se encontraram. "Não, não pode ser verdade. Mariana e Ana não estão preparadas para isso." Sua súplica pareceu ecoar pela sala, mas a figura apenas sorriu. "Não se preocupe, Vitor. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E você, Ana, será a chave para tudo. Se escolher ficar, tudo que você ama pode ser destruído." Ana Frews. A revelação a atingiu como um raio. Toda a sua vida, sua amizade com Mariana, tudo o que acreditava saber, estava agora em jogo. A sala começou a girar, os rostos ao seu redor distorcendo pela pressão de uma escolha monumental. Ela percebeu que Mariana estava mais perto do que nunca, mas não como a amiga que conhecia. Era algo maior. Algo que permitia animar não só o corpo dela, mas fazer parte de algo insidioso. A presença sombria agora era uma extensão de Mariana, não uma separação. Ana olhou para Victor, desespero em seus olhos. "O que fazemos agora?" Tudo ao seu redor explodia em cores, sons, e a verdade começava a se revelar. Ela estava em um ponto sem retorno. Uma escolha precisava ser feita, e o que quer que escolhesse mudaria para sempre o destino de todos. Ana sentiu o peso daquela decisão esmagá-la. O futuro era incerto, e ao olhar para Mariana, ela viu não só sua amiga, mas também a escuridão que havia se acumulado ao longo dos anos. Enquanto a presença encapuzada caminhava mais perto, Ana sabia que a verdade que estava prestes a descobrir seria devastadora. O tempo estava se esgotando. Ela respirou fundo, amaldiçoando o inevitável dilema. E antes que pudesse tomar uma decisão, tudo escureceu uma vez mais. O que realmente aconteceria a seguir? Ana estava prestes a descobrir o verdadeiro significado do medo e da escolha. Ana sentiu um frio na espinha enquanto os olhos de Mariana a penetravam. O ar estava pesado, quase eletrizado. "Você está em um jogo muito maior do que imagina", Mariana insistiu, e Ana sentiu que seu mundo estava prestes a desabar. A escuridão estava se aproximando e algo dentro dela começava a tremer de medo. "Mariana, você precisa se afastar dele!"
gritou Victor, desespero em sua voz. Mas Mariana apenas riu, um som gélido que ecoou pelas paredes da cabana. Você sempre tão protetor, Victor, mas agora é tarde demais. Ana olhou para Victor e para Mariana, confusa. O que havia acontecido com sua melhor amiga? O que estava acontecendo ali? Antes que pudesse formular mais perguntas, o chão da cabana tremeu. Um estrondo percorreu o ambiente e uma sombra começou a flutuar pela sala. Era uma presença opressiva, algo que parecia pulsar. Mariana, o que você quer de mim? Ana perguntou, seu coração acelerando. A expressão de Mariana mudou novamente e ela parecia se transformar. Os olhos humilhados que Ana conhecia estavam agora cheios de um brilho ameaçador. Você é a única que pode decidir, Ana. Ficar ou ir. Mas saiba que o preço da ignorância pode ser alto. Uma luz surgiu na palma da mão de Mariana, um brilho vermelho pulsante. A figura sombria atrás dela sussurrou: "Deixe-a ver a verdade, Mariana." E então, num movimento tão rápido que Ana quase não conseguiu reagir, a figura lançou um feixe de energia. Tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que Ana podia ouvir o próprio coração. Nesse momento, tudo mudou. Uma explosão de luz branca tomou conta da cena. Ana sentiu como se estivesse sendo arrancada de sua própria realidade. Quando a luz se dissipou, ela se viu em um lugar completamente diferente. Não estava mais na cabana, mas em uma sala escura e fria, repleta de símbolos estranhos nas paredes e um cheiro de mofo e desespero. Ao seu redor estavam pessoas, todas com expressões de terror. Ana olhou para elas e seu coração parou. Eram rostos familiares. Moradores de São Clara, aqueles que ela conhecia e amava. Mas algo estava errado. Estavam apavorados, com olhos vazios, e no centro da sala, Victor estava de joelhos, sua expressão uma mescla de dor e arrependimento. "Victor, o que aconteceu?" Ana gritou. Mas ele não a ouviu. As pessoas ao redor dele murmurejavam palavras que pareciam antigas, uma língua que Ana não reconhecia. Uma sensação de desespero crescia dentro dela. O que era aquilo? Onde estava Mariana? Então, uma porta se abriu lentamente. A luz da sala de fora iluminou a cena, revelando uma figura encapuzada que se aproximava em silêncio. O canto da boca se curvou em um sorriso maligno, enquanto observava o caos à sua frente. "Ah, o retorno da verdade!" disse a figura, com uma voz suave, mas carregada de veneno. Ana estremeceu. "Quem é você? Eu sou o que Mariana se tornou e o que você ainda pode escolher ser. Juntas, vocês poderão reescrever a própria história de São Clara." Victor ergueu a cabeça, olhares se encontraram. Não, não pode ser. Verdade, Mariana e Ana não estão preparadas para isso. Sua súplica parecia ecoar pela sala, mas a figura apenas sorriu. "Não se preocupe, Victor. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E você, Ana, será a chave para tudo. Se escolher ficar, tudo que você ama pode ser destruído." Ana froze. A revelação a atingiu como um raio. Toda a sua vida, sua amizade com Mariana, tudo o que acreditava saber, estava agora em jogo. Então, uma revelação estrondosa irrompeu. A figura encapuzada, com o rosto ainda oculto, estendeu a mão e fez um gesto. De repente, as paredes da sala começaram a se contorcer, revelando imagens de eventos passados.
Era como se uma janela estivesse se abrindo para o que realmente aconteceu. Ana viu Mariana, mas não como sua amiga. No lugar disso, era uma presença sombria, manipulando aqueles que estavam à sua volta, plantando as sementes do medo. O olhar dela se tornava cada vez mais vazio, enquanto Victor aparecia em várias cenas. Desesperado para proteger a cidade de algo que ele não conseguia entender. Mariana, o que você fez? O horror tomou conta de Ana. Você mentiu para mim o tempo todo. Não só menti, Ana. A figura disse, agora revelando um pouco de seu rosto. Era Mariana, mas diferente. Uma versão corrompida. Fui forçada a me tornar o que sou. Victor nunca soube, mas você sempre teve o poder de escolher. Você pode ser a nossa salvação ou a damnatio. Victor caiu para trás, a expressão de pânico estampada em seu rosto. Ana, não acredite nela! Ele está enganando você! O coração de Ana disparou. A verdade agora era uma faca afiada, cravada em seu peito. A pequena cidade de São Clara estava em perigo, e o peso dessa escolha se tornava insuportável. No meio do caos, Ana percebeu que a única coisa que unia a todos ali era o medo. E a resposta para o que aconteceu poderia estar não em Mariana, mas em algo muito mais profundo. Diante de toda essa revelação, Ana sentiu que uma nova jornada começava. A única certeza que tinha era que não havia um caminho de volta. E enquanto a presença ameaçadora emitiu uma risada sombria, Ana soube que tudo estava prestes a mudar de novo. A pergunta que ficou ecoando era: até onde ela iria para descobrir a verdade? Ana estava paralisada, o olhar fixo em Mariana, agora uma figura complexa e aterradora. O que deveria ser uma revelação de amizade estava se transformando em um pesadelo. O coração de Ana pulsava como um tambor rabugento, cada batida ecoando seu pavor. Você é a única que pode decidir, Ana, disse Mariana, sua voz carregada de uma energia estranha. Você não tem apenas o poder de escolher, mas o poder de mudar tudo. A tensão no ar aumentou, sufocante. Victor, mais uma vez, desceu ao chão, como se lutasse contra correntes invisíveis. Ana, não! Isso não é uma decisão que você pode tomar de ânimo leve. Bah! Implorou, sua voz trêmula. Mas antes que Ana pudesse responder, a figura encapuzada deu um passo à frente, irrompendo em uma risada cintilante e sombria. Ah, Victor, sempre tão protetor, mas essa é uma escolha que vai além de vocês dois. É hora de revelar o verdadeiro eu de Mariana. A atmosfera se eletrificou e tudo ao redor começou a girar, uma dança macabra. As paredes foram cobertas com imagens de sombras com rostos de moradores de São Clara. Mostrando sustos profundos, as vozes ecoavam em um coro, cada palavra trazendo à tona memórias de dor e medo. Ana sentiu o estômago revirar. E então uma explosão de luz a cercou, envolvendo tudo. Ana apertou os olhos. Imagens de sua infância dançavam diante dela. Risadas, amizade, promessas. Mas a luz não durou. Ouviu-se um grito potente, como uma lâmina cortando o ar. Mariana! Ana girou rapidamente, reconhecendo a voz. Era um dos moradores, um velho que sempre esteve ali e agora estava contorcido, sua imagem presa e uma expressão de horror. Ela não é quem diz ser.
Você precisa entender a verdade! Diante daquela revelação, a luz revelou um corpo. Não era Mariana, mas uma mulher escura, com feições que lembravam, mas distorcidas. O semblante da verdadeira Mariana se apagou, revelando um ser antigo, algo que havia se escondido por muito tempo. A Iesa, a guardiã do equilíbrio, sussurrou a figura encapuzada, sua voz subitamente diferente, mais profunda. Não! Você não pode estar falando de Aiesa! Gritou Victor, a voz cheia de horror. Ela foi banida! As palavras cortaram como um açoite. Aiesa nunca foi banida. Ela estava adormecida, esperando o momento de acordar. A figura começou a rachar, metamorfoseando-se na mulher que antes era Mariana. Agora era um ser que tinha o poder de tudo. Ana olhou para Mariana, ou Aiesa, e um nó apertou sua garganta. Você foi quem sempre? Então, tudo o que eu sabia era mentira? Eu sou a verdade e a mentira, Ana, respondeu com um sorriso frio. E você agora faz parte disso. A escolha de uma nova era se ergue com você. Eu não quero isso. Ana sentia que sua realidade estava se desmoronando. O que havia sido uma amizade inocente se transformara em uma guerra antiga. E no centro de tudo estava ela. Você não tem escolha. A vontade de Aiesa era um turbilhão em si. Ana olhou para Victor. Sua expressão refletia um apanhado de emoções. O medo, a traição, o desespero. Nós precisamos parar isso. E então, em um gesto dramático, Aiesa levantou as mãos. Se você quer salvá-los, Ana, faça sua escolha agora. Senão, todos pagarão um preço alto. O tempo parou. Ana tinha que escolher. E, no fundo, sentia que tudo havia mudado mais do que nunca. Ela era a linha entre a salvação e a destruição. E a verdade dolorosa que sempre carregou estava prestes a ser revelada. Enquanto olhava para a escuridão à sua frente, uma pergunta ecoou forte. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? E assim, antes que pudesse decidir, tudo escureceu novamente. O futuro era incerto e Ana sentia que o coração dela se despedaçava sob o peso das revelações. Ana estava paralisada, o olhar fixo em Mariana, agora uma figura complexa e aterradora. O que deveria ser uma revelação de amizade estava se transformando em um pesadelo. O coração de Ana pulsava como um tambor rabugento, cada batida ecoando seu pavor. Você é a única que pode decidir, Ana, disse Mariana, sua voz carregada de uma energia estranha. Você não tem apenas o poder de escolher, mas o poder de mudar tudo. A tensão no ar aumentou, sufocante. Victor mais uma vez desceu ao chão, como se lutasse contra correntes invisíveis. Ana, não! Isso não é uma decisão que você pode tomar de ânimo leve, implorou, sua voz trêmula. Mas antes que Ana pudesse responder, a figura encapuzada deu um passo à frente, irrompendo em uma risada cintilante e sombria. Ah, Victor, sempre tão protetor! Mas essa é uma escolha que vai além de vocês dois. É hora de revelar o verdadeiro eu de Mariana. A atmosfera se eletrificou e tudo ao redor começou a girar. Uma dança macabra. As paredes foram cobertas com imagens de sombras com rostos de moradores de São Clara, mostrando sustos profundos. As vozes ecoavam em um coro, cada palavra trazendo à tona memórias de dor e medo.
Ana sentiu o estômago revirar. E então uma explosão de luz a cercou, envolvendo tudo. Ana apertou os olhos. Imagens de sua infância dançavam diante dela. Risadas, amizade, promessas. Mas a luz não durou. Ouviu-se um grito potente, como uma lâmina cortando o ar. Mariana! Ana girou rapidamente, reconhecendo a voz. Era um dos moradores. Um velho que sempre esteve ali. E agora estava contorcido, sua imagem presa em uma expressão de horror. Ela não é quem diz ser. Você precisa entender a verdade. Diante daquela revelação, a luz revelou um corpo. Não era Mariana, mas uma mulher escura, com feições que lembravam, mas distorcidas. O semblante da verdadeira Mariana se apagou, revelando um ser antigo. Algo que havia se escondido por muito tempo. Aiesa, a guardiã do equilíbrio! Sussurrou a figura encapuzada, sua voz subitamente diferente, mais profunda. Não, você não pode estar falando de Aiesa! Gritou Victor, a voz cheia de horror. Ela foi banida! As palavras cortaram como um açoite. Aiesa nunca foi banida. Ela estava adormecida, esperando o momento de acordar. A figura começou a rachar, metamorfoseando-se na mulher que antes era Mariana. Agora era um ser que tinha o poder de tudo. Ana olhou para Mariana, ou Aiesa, que um nó apertou sua garganta. Você foi quem sempre... Então, tudo o que eu sabia... era mentira? Eu sou a verdade e a mentira, Ana. Respondeu com um sorriso frio. E você agora faz parte disso. A escolha de uma nova era se ergue com você. Victor caiu para trás, a expressão de pânico estampada em seu rosto. Ana, não acredite nela! Ela está enganando você! O coração de Ana disparou. A verdade agora era uma faca afiada cravada em seu peito. A pequena cidade de São Clara estava em perigo e o peso dessa escolha se tornava insuportável. No meio do caos, Ana percebeu que a única coisa que unia todos ali era o medo. E a resposta para o que aconteceu poderia estar não em Mariana, mas em algo muito mais profundo. Diante de toda essa revelação, Ana sentiu que uma nova jornada começava. A única certeza que tinha era que não havia um caminho de volta. E enquanto a presença ameaçadora emitiu uma risada sombria, Ana soube que tudo estava prestes a mudar de novo. A pergunta que ficou ecoando era: até onde você iria para salvar aqueles que ama? Foi então que, em um instante, tudo se desfez. Uma explosão de luz prateada iluminou a sala e Ana foi arremessada para trás, caindo no chão. Quando se levantou, tudo havia mudado. Agora, ela estava em uma sala familiar, o que parecia ser o salão da antiga escola onde estudava. Lembro de suas risadas, os corredores cheios de adolescentes e promessas de um futuro brilhante. Mas havia algo errado. As paredes estavam cobertas de grafites e os rostos dos colegas estavam congelados em expressões de horror. E a primeira coisa que viu foi Mariana, mas não como a amiga que conhecia. Seus cabelos estavam desgrenhados, o olhar perdido. Pana, você tem que ir. Ela gritou. Por que você está aqui? O que aconteceu? Ana perguntou confusa. Não é mais seguro aqui. Aiesa, ela não é quem você pensa. Você precisa saber a verdade sobre ela. Antes que pudesse entender, uma sombra imensa surgiu através da porta. Era Victor, ou o que restou dele. Mas agora, seus olhos estavam opacos, a pele corada como um cadáver. Ana, escute, Aiesa não quer só controle. Ela quer destruir. Como você sabe disso? Ana estava paralisada, a mente girando. E então, o chão tremeu e uma fissura se abriu, engolindo toda a realidade ao redor.
Uma onda de desespero invadiu Ana. Não, não, não! Para você ter a chance de salvá-los, você precisa fazer uma escolha. Gritou Mariana, enquanto as sombras começavam a envolvê-la. E o preço será muito alto. Ana viu a luz se apagando e sentiu o frio invadir cada parte do seu corpo. A única certeza era que tudo o que conhecia mudaria. E antes que pudesse gritar, a realidade desmoronou e a escuridão engoliu tudo. O que iria acontecer a seguir? Até onde Ana iria para entender a verdade? A escuridão engoliu tudo. Ana sentiu seu corpo leve, quase como se estivesse flutuando. Mas, de repente, a luz a atropelou e ela se viu de volta na sala da antiga escola, seus colegas congelados em expressões de horror. Mariana! O grito escapuliu dos seus lábios. Mas nada mudou. O desespero pairava no ar e uma sombra densa se movia à sua volta. Então, como um vento gélido, a figura encapuzada de Aiesa apareceu, as feições distorcidas em um sorriso maligno. Bem-vinda de volta! Ana! A voz dela tinha um timbre sinistro que ressoava nas paredes. Aquela entidade estava por trás da cortina, manipulando tudo, ou assim parecia. Mas então uma explosão estrondosa irrompeu. A porta se estilhaçou. Um novo som rasgou a cena. Um grito aterrorizante. Era uma mulher, descontrolada, os olhos arregalados de medo. Ana a reconheceu instantaneamente. Era Dona Lúcia, a professora de história. O baudelere escuro da prisão estava atrás dela, como um monstro de um pesadelo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A voz dela reverberou. E o ar pareceu cortar. Ana olhou para Mariana e depois para a professora. O horror era palpável. Dona Lúcia, o que você está fazendo aqui? A voz de Ana tremia enquanto a realidade se moldava ao seu redor. Estou aqui para avisar. O que Mariana Aiesa planejou pode destruir todos nós. O desespero nos olhos dela era real. Ana sentiu seu estômago revirar. Você não sabe que ela tem controle sobre todos nós? Temos que parar isso antes que seja tarde demais. Como você sabe, a voz de Mariana agora era uma tempestade. Você não compreende o que está em jogo. Estamos além da sua compreensão. Mas a professora não recuou. Eu conheço a verdade sobre vocês. A Aiesa sempre esteve dentro de Mariana. O que ela quer não é apenas controle. É algo mais profundo. Uma força que pode... Dona Lúcia foi interrompida quando a figura encapuzada lançou um feixe de uma luz vermelha. E a professora foi empurrada para frente. Ana viu uma cena arrebatadora. Um portal se abriu. Sangue de estrela brotava nas bordas do contorno. A Aiesa olhou para Ana. Você terá que decidir, Ana. Abrace seu destino ou permaneça como uma espectadora. Ana sentiu frio nas mãos, o coração palpitando como nunca. As memórias de infância invadiram. Momentos de alegria, amizade e promessas rompidas. Mas e se tudo isso fosse mera ilusão? Dona Lúcia gritou. Ana, a escolha que você fizer pode trazer Mariana de volta. Pode devanear com a realidade. A Aiesa só quer se libertar.
Nesse instante, a verdade de uma escolha caiu sobre Ana como uma pedra pesada. Eu não posso escolher entre vocês. As palavras saíram desesperadas, mas a forma como a Iesa sorria, mais impiedosa, desconcertava. E então, a verdade mais devastadora ocorria. A Iesa, em meio ao brilho, revelou-se. Era uma mescla de tragédias e esperanças quebradas. Um espírito coletivo não ia simplesmente libertar Mariana, mas extinguir tudo o que conhecia. O que você prefere, Ana? A destruição total ou o retorno à sua vida como se nada tivesse acontecido? Um silêncio mortal pairou. Ana olhou para a professora, sentindo lágrimas escorregarem por suas bochechas. Você realmente me ama, Mariana? O que você se tornou? Mas a verdade a golpeou no fundo da alma. A Iesa não estava mentindo. Era como olhar para o espelho quebrado, que refletia cada nuance de dor e amor. A ligação entre amizades, escolhas e mentiras se desfez. Um mosaico feito de espelhos. De repente, um ralo som ecoou, e a realidade começou a se fragmentar. O chão tremia e as paredes começaram a rachar. Escolha agora, Ana! Não existe mais tempo! Gritou Dona Lúcia, sua voz se misturando ao eco da destruição. E antes que Ana pudesse respirar, antes que o medo a paralisasse, algo nas profundezas de seu ser se acendeu. Eu escolho. E então tudo se desfez. A luz ofuscante e, ao mesmo tempo, aterrorizante a envolveu. O que viria a seguir? As consequências seriam maiores do que poderia imaginar. A luz a cercou e Ana sentiu o peso da decisão em sua mente. Eu escolho. As palavras saíram de seus lábios, mas a frase foi interrompida por um tremor que parecia vir do fundo da terra. O chão ruiu sob seus pés e as paredes da sala começaram a desmoronar. Não, não, não! Gritou Dona Lúcia, enquanto fugia da força que estava se aproximando de todos. Mas antes que alguém pudesse reagir completamente, uma onda negra se espalhou, engolindo tudo à sua frente. Ana se viu caída em um lugar diferente. Era uma floresta densa, as árvores altas e entrelaçadas, formando um teto escuro. As folhas sussurravam entre si, e o ar estava pesado com um cheiro de terra molhada e algo familiar. Sentiu um nó na garganta. A realidade começou a se desenrolar ao redor dela, e tudo que parecia ser certo estava agora confuso. Mariana? Chamou Ana, a voz tremendo, mas o eco de sua pergunta fez o ar parecer mais denso. Uma sombra passou lentamente entre as árvores e, de repente, do outro lado, apareceu uma figura com uma expressão que Ana reconheceu de imediato. Era Mariana, mas ela não estava igual. Os olhos brilhavam com um brilho sobrenatural e a aura que emanava dela parecia como um fogo dançante. Ana! Sussurrou Mariana, e a voz era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Eu não sabia que isso aconteceria. O que aconteceu? Ana estava desesperada. A realidade da situação afundava em sua mente. Mas então, uma reviravolta a pegou desprevenida. Você não entende, Ana! Esse lugar é uma prisão e uma chave. A única maneira de escapar é abrir o portal. E eu sou a guardiã dele agora. Mariana olhou para Ana com uma intensidade que a fez recuar. Você está começando a compreender agora, não está? O coração de Ana disparou. Guardião, você se tornou isso? As palavras falharam em sua boca, enquanto uma sensação de traição a acometia. Eu não fui a única que mudei. Todos nós mudamos, Ana. Você também. Mariana se aproximou e Ana conseguiu ver algo que a deixou em choque. Nos braços de Mariana estavam 3 jovens. Um deles era Victor,
Olhe para eles. Eles são a essência do que fomos. Mas todos os nossos segredos, todas as nossas mentiras estão aqui. E você será a responsável por decidir se vamos nos libertar ou viver para sempre como sombras. Ana sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. As imagens de sua infância, as memórias de amizade. Agora eram uma farsa, todas camadas de sentimentos que nunca havia conseguido entender. Não, isso não pode ser verdade, disse ela, a voz tremendo. É tudo verdade, Ana. Você é a chave. Mas, ao mesmo tempo, você é a razão de tudo isso. Mariana avançou, a sombra dela parecendo engolir as árvores ao redor. E se você não fizer a escolha certa, todos os que você ama estarão perdidos. E a cidade de São Clara será destruição total. O chão sob os pés de Ana começou a se agitar novamente. O que você está dizendo? O que eu tenho a ver com tudo isso? Era uma confissão, uma revelação que a deixava sem palavras. Você tem mais poder do que imagina. E sempre teve. Muito mais do que qualquer um de nós, disse Mariana, com uma voz que soava como um eco distante. Ela olhou para Ana como se visse a verdade escondida dentro dela. Mas antes que pudesse entender, a presença encapuzada de Aiesa apareceu, tocando os rostos dos jovens adormecidos. Sim, Ana, agora você vê. Eles são os fragmentos de suas escolhas passadas, suas mentiras, seus segredos. E você tem o poder de decidir o que deve ser feito com eles. Ana sentiu a realidade quebrar ao redor dela. O que antes era busca por Mariana, agora se tornava uma batalha pela vida de sua cidade, de seus amigos. A verdade, a dor, tudo girava em sua mente como um tornado. E enquanto a sombra parecia avançar, Ana percebeu que não podia mais esperar. Eu escolho! A palavra ecoou na floresta e a luz começou a pulsar ao seu redor. Mas agora tudo estava em jogo. As sombras se intensificaram e uma conexão inexplicável correu pelo ar. Que, enquanto a luz começava a se formar ao seu redor, Ana compreendeu que a escolha que iria fazer mudaria tudo. A tensão disparou e a floresta começou a encolher. Ana, você precisa decidir agora! Ecoou a voz de Mariana. Ou perderemos tudo! A escuridão se aproximava, e o que se tornaria sua escolha ecoou na floresta, reverberando como um aviso. O que ela escolheria mudaria não apenas sua amizade com Mariana, mas toda a essência do que era ser humano. Que o que viria a seguir a deixava em estado de choque. Ana olhou em volta, vendo não apenas sombras, mas também flashes de todos que amava e perdeu. Entre eles estava Victor, e a expressão dele a atingiu como um golpe. A verdade estava se revelando em cada canto, e agora ela sabia que a escolha que faria não seria apenas por sua vida, mas pela vida de todos. E antes que pudesse respirar, tudo escureceu novamente, deixando um mistério sombrio sobre o que a esperava. Ana respirou fundo, o coração batendo forte dentro do peito. O que era aquele novo mundo? As sombras dançavam a seu redor, e a imagem de Mariana se desvanecia enquanto Aiesa tomava seu lugar. Eu sou você, e você sou eu, disse a figura sombria, com um tom que vibrava na alma de Ana. Você sempre teve o poder de me trazer à vida. Não! Ana gritou. O medo a dominava, mas havia algo mais forte. A determinação. Não vou deixar você destruir tudo. A imagem de Victor e dos outros jovens começou a desaparecer, como se estivessem sendo consumidos pela escuridão.
Ana olhou freneticamente para Mariana, buscando alguma luz naquelas sombras profundas que a cercavam. Você precisa escolher, Ana. Ou fica nessa escuridão, ou consegue trazer os verdadeiros de volta. As palavras de Mariana ecoaram cheia de dor e expectativa. Eu escolho. Ana hesitou, o coração batendo descompassado. Eu escolho a verdade. Em um instante, a luz explodiu ao seu redor, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. Ana sentiu como se estivesse sendo puxada para cima, como se cada partícula de suas memórias estivesse se unindo numa explosão de cores. As árvores começaram a dançar e as sombras perderam força. Quando a luz se dissipou, Ana se encontrou diante de sua cidade, São Clara. Mas algo estava diferente. As pessoas estavam lá, os rostos que ela amava, e uma esperança começava a brotar. Cada um deles despertou, como se tivesse sido libertado de um feitiço. Dona Lúcia, ao ver Ana, sorriu radiante. Você fez a coisa certa, Ana. Você trouxe todos de volta. Os moradores aplaudiam e a energia da cidade começava a vibrar de alegria. Mas a batalha não havia terminado. A Iesa estava lá, nas sombras, um olhar de raiva em seu rosto. Você pode ter ganho agora, mas a escuridão nunca se afasta de verdade. Estarei sempre aqui, à espreita. E com um último grito, ela desapareceu nas sombras da floresta. Ana sentiu um arrepio, mas havia algo dentro dela que a capacitou. Ela sabia que enquanto houvesse luz por dentro, a escuridão nunca venceria. Mariana, com olhos agora claros e cheios de vida, se aproximou. Obrigada, Ana. Você conseguiu. Nós estaremos juntas para sempre. Numa fogueira, todos estavam reunidos, os laços de amizade mais fortes do que nunca. Ana ria, cercada por seus amigos. Mas, em seu coração, uma preocupação persistia. O que aconteceria amanhã? O que a Iesa planejava na escuridão? As perguntas ficaram pairando e a incerteza trazia aquele nó na garganta de volta. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, mas o horizonte estava turvo. Ana olhou para seus amigos e fez uma promessa silenciosa. Iremos acabar com isso. Eu não vou deixar que a escuridão retorne. E com isso, uma nova jornada estava prestes a começar. Uma jornada em busca da verdade. A luta entre luz e sombra nunca terminaria, mas Ana estava pronta. Ela tinha a força, o apoio de Mariana e de todos em São Clara. Você está comigo nessa? Então, antes que tudo isso termine, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, e os verdadeiros fãs entenderão a importância de fazer isso. Vamos juntos nessa jornada!